Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, como é que vocês estão? Então vamos lá, mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E agora nós vamos para o nosso vídeo 112 de estudo. Quem está chegando agora no canal, quem não sabia que tinha esse estudo de O Livro dos Espíritos, você já tem aí, ó, para trás 111 vídeos. Se você quiser, você pode assistir esse, depois voltar. Tem lá desde o primeiro estudo para você acompanhar, tá? Então nós estamos aqui nas ocupações e missões dos espíritos e nós vamos continuar na questão número 565. E lá diz o seguinte: os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles. Aqui Kardec está falando, das ocupações. O que os espíritos se interessam em fazer? As interações com os seres humanos. Então ele está perguntando, eles olham a nossa arte, os nossos trabalhos de arte, e ele diz o seguinte: eles examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso, tá? Então, eles sempre observam de uma forma positiva, que possa auxiliar de algum jeito, tá? Questão 566. Um espírito que teve uma especialidade sobre a Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida. Olha que interessante. Ele está falando lá no plano espiritual. Um espírito que já teve essas profissões, ele vai se interessar pelo mesmo tipo? E aí o espírito de verdade responde o seguinte: tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que o conhecestes pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Olha que, vamos dar até uma pausazinha aqui, ó. Aqui ele está falando de como nós desenvolvemos habilidades através das eras. Então nós encarnamos e reencarnamos e reencarnamos, e ninguém é arquiteto em todas as encarnações, ninguém é pintor em todas as encarnações. Então nós vamos diversificando os nossos aprendizados, de forma, como ele disse aqui, que nós saibamos de tudo, para nós chegarmos a essa suposta aqui perfeição, cada vez termos mais conhecimentos, para nós não termos só o conhecimento matemático, mas também termos o conhecimento artístico, o conhecimento humano, o conhecimento da psicologia, de forma a nós podermos ajudar cada vez mais, compreender cada vez mais. Então vamos adiante aqui. Assim, a resposta da mesma pergunta ainda. Assim, segundo o seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo dizendo que tudo se confunde num fim geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem isso que, para eles, não é mais que uma obra escolar? Eu o disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Então ele está dizendo aqui que eles são analíticos, ele está falando de espíritos elevados, não de espíritos recém-encarnados na Terra. Esses espíritos elevados, eles observam de forma a notar se nós estamos progredindo ou não. E olha o que ele disse aqui: existem artes diferentes em mundos superiores. Nós temos o egoísmo, O egoísmo de achar que tudo que a gente desenvolve no mundo é regra para o universo. Na verdade é o contrário. Nós estamos aqui no jardim de infância. Jardim de infância. Então os espíritos olham de fora para nós. Nossa, olha lá como eles brincam, são criancinhas. E a gente achando que tem toda a filosofia do universo, entende tudo, sabe o que existe e o que não existe. Olha para o espaço e diz, isso existe, aquilo não existe. No corpo isso existe, aquilo não existe. No espírito existe, espírito não existe. Ilusões. Ilusões da mente que acha que é o centro. Ainda estamos lá atrás, há séculos atrás, acreditando que ainda somos o centro do universo. Então temos aqui, mais uma continuaçãozinha aqui da mesma resposta, que diz assim, que ele continua o seguinte: concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados,
Mas falamos dos espíritos mais vulgares e que não se elevaram ainda acima das ideias terrestres. Para estes é diferente, seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais. Então ele faz um contraponto, ele diz para aquele espírito recém-desencarnado, que só tem a visão deste mundo, ele vai admirar as mesmas coisas que você admira. Tá? Então ele faz um contraponto para que haja um entendimento dos dois aspectos. Tá? Então aqui foi uma resposta bem comprida e nos explica muitas coisas. Questão 567. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Olha só. E ele diz o seguinte: os espíritos vulgares, como dizeis, sim, estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte. Algumas vezes muito ativa, segundo sua natureza, em relação ao que vocês fazem, entende? Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Então a consideração de Kardec, que eu vou ler primeiro antes da gente explicar, né? Eu piquei muito outra pergunta, né? Me metendo no meio da resposta. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não o fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Tá? Então vejam que os espíritos muito terrenos, eles gostam de se misturar nos nossos afazeres, sejam eles de coisas, como ele diz aqui, em ocupações ou em prazeres. Tá? Digamos que os bons espíritos que ainda querem nos ajudar, eles podem estar nos dando orientações de forma a nós melhorarmos na vida. Os maus espíritos, eles vão atrás das nossas ocupações negativas. Então, se nós tendemos para o vício, para o álcool, para a raiva, a discussão, o embate, ou o egoísmo, glutonaria, diversas outras coisas, esses espíritos vão querer estas ocupações. Os bons espíritos vão nos inspirar em boas ocupações. E pode-se dizer que os espíritos muito elevados não estão preocupados com as nossas ocupações. Porque estes espíritos, eles vão querer nos dar inspirações de forma a ampliar a nossa visão do mundo. Então, quando às vezes as pessoas dizem assim, vem um ser de uma dimensão muito superior, muito além da Terra, me dá instruções do que eu deveria fazer lá no meu serviço, no meu trabalho. É claro que é uma maluquice do médium, é claro que é uma imaginação do médium, é claro que é um animismo do médium, acreditando, né, o ego dele, que espíritos muito superiores vão ajudar ele em coisas terrenas. Espíritos superiores não fazem isso. Né? No máximo, o seu mentor pode lhe orientar, mas o seu mentor nunca vai dizer para você o que você vai fazer na Terra. Ele vai lhe inspirar a você ampliar o seu campo de visão, de forma a você decidir. Mas ele nunca vai dizer, vá por essa rua, vá por aquela rua. Compre isso, não compre aquilo. Fique neste trabalho, peça demissão daquele trabalho. Né? Então vejam que é muito diferente. As pessoas ainda têm uma visão errada dos espíritos. Tá? Então, vamos aqui à próxima questão, que é a questão 568. Os espíritos têm missões a cumprir. As cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Tá? Então ele pergunta, essas missões, ele cumpre fora do corpo, quando está desencarnado, ou cumpre no corpo? Ele diz, eles podem tê-las em um e em outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Olha só, então a gente está sempre trabalhando em favor do progresso. Questão 569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? E ele diz, elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Então vejam que muitas vezes os espíritos não respondiam na totalidade de Kardec, até porque existem coisas que nós não compreendemos, que não existem aqui. Existem atividades, coisas, máquinas, artes, como ele diz, que não existem aqui. Como é que ele vai explicar uma coisa que não existe aqui? Né?
nós que estamos lendo não teríamos visão dessa coisa que não existe. E Kardec faz uma consideração aqui. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo, seja como espíritos, seja como homens. Eles estão encarregados de, em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, de os dirigir pelos conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a matéria pela qual ele cumpre sua tarefa. Então vejam que existe uma diversidade de trabalhos, de estudos, de formas de se projetar na espiritualidade, a aprender, a evoluir. Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse estudo, né? E vamos continuar no próximo, na 570. Desejo você muita paz, muita luz. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.